Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui reunidos com o nosso irmão Carlos, a Daniela e o nosso irmão Eduardo. E estamos aí começando um novo sábado, né? Encontro, caminho para a iniciação, né? Devemos dizer sempre, como nós sempre falamos para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, que esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? Então, existe o caminho, esse nosso encontro é o caminho para a iniciação. Agora, existe o caminho da iniciação. O caminho da iniciação tem que ser feito numa escola iniciática, né? Então, a pessoa vai escolher a escola iniciática que ela quer seguir, né? Então, esse é o livre-arbítrio da pessoa, né? Escolher a escola que ela acha mais adequada para si. Mas nós sugerimos que ela venha fazer o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundado pelo nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza. Sempre lembrando que é necessário que a escola iniciática, ao qual o aluno se filie, deve seguir rigidamente os princípios da ciência iniciática das idades. Isso o nosso mestre nos ensina de maneira bastante clara, né? Tanto que ele fala a respeito da tríplice iniciação eubiótica. Ele diz que é necessário, para que haja a iniciação, é necessário que a pessoa faça a sua iniciação através dessa tríplice iniciação, que é o templo, a escola e o teatro. Ou seja, o templo é onde se realiza as ritualísticas, a comunhão com a divindade, né? Ritualísticas, que entoam-se os mantras, etc., e assim por diante, né? A escola, onde se aprende os princípios básicos da ciência inicial das idades. E no teatro, é onde a gente põe em prática aquilo que nós aprendemos na escola e aquilo que nós, por intuição, absorvemos no templo. Então, o nosso mestre diz que não é possível uma pessoa fazer a sua iniciação somente no templo, ou somente na escola, ou somente no teatro. Não, tem que ser justamente essas três atividades: o templo, a escola e o teatro. Por isso, nós convidamos a todos aqueles que queiram fazer o seu processo, o caminho da iniciação, que venham fazer na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como fazer? Né? Estamos agora no fim do ano, é claro que não tem nenhum grau dando início agora, né? Normalmente os graus, o chamado grau inicial, né, chamado grau peregrino, inicia em março. Em todos os departamentos é praxe da eubiose, né? Então, falta pouquinho, né? Estamos já no fim do ano, né? Março já está aí, já pertinho, né? Então, o que o interessado deve fazer? Deve entrar, vai no Google, pesquisa lá, Sociedade Brasileira de Eubiose, vai encontrar o site da Eubiose oficial. Então, no site oficial, ele vai ter todos os departamentos da Eubiose no Brasil, com os endereços, os e-mails, os telefones. Então, pronto. Está aí o caminho para a pessoa entrar em contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, num departamento específico, para fazer a sua inscrição para o curso peregrino, grau peregrino. É claro que agora, neste ano, desde o ano passado, né, esses eventos estão sendo feitos de maneira remota, pela internet, né, mas está programado já e as coisas estão voltando para a atividade presencial. Então, é interessante que a pessoa... Uma ideia, né? É interessante que a pessoa se filie ao curso no departamento que seja na sua cidade ou perto da sua cidade, né? Se houver essa possibilidade, porque existindo a forma presencial, então ela pode participar do curso, né? Se bem que existe também o EAD, o ensino à distância. Quando a pessoa está distante de qualquer ponto de referência, de qualquer uma região afastada, que não tem nenhum departamento, ela pode fazer justamente o ensino à distância, através da internet também, né? Então, aí a pessoa... É questão de conversar, ligar por departamento específico da sua cidade e trocar ideias e vai decidir. Mas o importante é que
a nossa sugestão é que faça aqui o seu curso de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que funciona? Faz o primeiro nível, grau peregrino, depois são mais 4 graus sequenciais, né? Depois, fazendo, então, 5 graus, né? Peregrino e mais 4 graus sequenciais. Depois de fazer esses 5 graus, a pessoa pode entrar naquilo que é denominado série interna, ou SI, série interna. Então, na série interna, ela tem o direito de estudar as revelações do nosso Augusto Mestre, o professor Henrique de Souza, participar das ritualísticas, participar de reuniões, participar de todos os eventos, mesmo que fechados dentro da eubiose, né? E participar de todas as atividades da eubiose, de maneira geral. Né? Então, isso aí é muito importante, a pessoa entender como funciona a Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, nós estamos aqui. Então, esse é o primeiro recado que nós temos que dar. Né? O nosso encontro aqui ao sábado segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. Né? A exposição não é linear. Né? Nós vamos jogando assuntos os mais variados para ir aguçando o interesse das pessoas sobre determinados assuntos. Né? Quer dizer, o que nós fazemos aqui não é um curso, né? São ideias assim, bem variadas, né, para estimular as pessoas a iniciar o seu processo de estudo da ciência iniciada das idades. Né? Mas também aqueles que estejam já no caminho da iniciação, o encontro visa a possibilidade do irmão repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. É sempre lembrando que eu gosto de dizer para as pessoas que o conhecimento não é estanque, né? Ele não é fixo. Né? O conhecimento ele vai evolui também. Né? Então, por exemplo, nós vamos lendo um livro, né? Sabedores, suponhamos, Doutrina Secreta, de Helena Blavatsky, a gente vai lendo. Né? É claro que o assunto é complexo. A gente vai lendo. Chega um determinado momento, a gente não entende um determinado assunto contido no livro. Então, a pessoa não deve parar ali e ficar focado ali tentando resolver aquele assunto. Não, passa para frente, continua, né? Continua e vai indo, porque a coisa não é linear. Agora, uma coisa é certa: quando chegar o momento dela entender aquele assunto que fica em suspenso, que ficou em suspenso, ela vai entender. Porque ela não entendeu porque falta, evidentemente, vários elementos necessários para que ela tenha uma visão global. Então, e é muito importante também no conhecimento iniciático das idades a revisão dos assuntos. Né? Quando nós aprendemos alguma coisa, não é definitivo. A gente aprende aquilo que coube na nossa cabeça, na nossa consciência. Mas a nossa consciência está sempre evoluindo. É claro, ora, como a nossa consciência evolui, é claro que existem novas possibilidades de entendimento, novos horizontes vão se abrindo. Então, é muito importante essa questão da reanálise de muitos assuntos. Tanto que eu falo para os alunos, quando eu dou aula e em palestras também, que quando a pessoa compra um livro de iniciação, ela compra um livro, né? E normalmente a pessoa diz assim, eu já li, vou dar de presente. Não deve fazer isso. Não deve fazer. Ela deve ler o livro e guardar o livro. Se ela quiser dar de presente um livro para outra pessoa, ela compra outro livro e dá de presente e fica com o seu. Porque é muito importante que ela releia o livro. Né? É que nem o Salmo de Davi. Né? É bom a pessoa estar sempre lendo o Salmo de Davi, ou a Bíblia. Né? A Bíblia é um caso interessante. Né? Não se lê a Bíblia uma vez só. Né? Se lê várias vezes. Os que seguem, os leitores da Bíblia não lê a Bíblia uma vez só. Leem, releem, porque a cada leitura que se faz, uma nova ideia vai surgindo, novos pensamentos, novas conclusões. Então, essa é a respeito do que nós temos que falar, a respeito dos fundamentos do ensinamento da eubiose. Né? Agora, também, outra finalidade do encontro aqui é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo em que a humanidade está vivenciando no século XXI, que é o início da era de Aquários, ou a era de Maitreya, a era de Maitreya. E muito mais importante também, dentro desse contexto, é o que o nosso Augusto Mestre, professor Henrique José de Souza, nos deixou ensinado, né? Que o Brasil é justamente o berço da nova civilização. Então, é aqui no Brasil que vai surgir a nova civilização. Isso já está sendo preparado pela lei cósmica há milhares, milhões de anos já determinado. Então, isso é muito importante, essa questão. Né?
o início de uma nova civilização no Brasil. E sempre dizendo que o Brasil é patrimônio da Ordem do Cristo, né? Porque as grandes descobertas foram feitas com a atuação direta dos cavaleiros templários e também com a Ordem do Cristo, né? Que foi, em Portugal surgiu com Dom Dinis, isso, 1200 e tanto, né? Depois de Cristo, e então houve um grande movimento para as viagens transoceânicas, né? E Portugal fez maravilhosamente esse trabalho, né? As viagens transoceânicas, as grandes descobertas, inclusive do Brasil, que é justamente a pátria do Avatar Maitreya e o berço da nova civilização. Sempre lembrando também que o Ocidente agora é o responsável pelo surgimento de uma nova civilização, né? O Oriente, por isso nós vemos os estudos do Oriente, os conhecimentos orientais, sendo transladados, sendo transferidos para o Ocidente. Porque é a função do Ocidente fazer este progresso relativamente para o alcance de uma nova civilização. Não estamos dizendo que o Ocidente é melhor do que o Oriente, veja bem, não é isso. Não é dizer que o Ocidente é melhor do que o Oriente, não, é o momento evolutivo. O momento evolutivo. O Oriente já fez uma parte em tempos remotos, né? E o momento evolutivo é do Ocidente agora, né? Porque dentro do processo evolutivo atual, dentro do processo atual evolutivo da humanidade, a evolução caminha do Oriente para o Ocidente. Então, vai um processo chamado caminho de Ió, o itinerário de Ió, o itinerário da mônada. A mônada caminha nesse caminho itinerário de Ió, perfazendo a sua própria evolução. Né? Tudo bem? Então, essas são as considerações iniciais que nós temos que fazer, né, a respeito de todo esse assunto, para nós iniciarmos a nossa conversa de hoje. Sempre lembrando aqui, eu preciso fazer isso, né? Esse livro que eu lancei, né? Aurora dos Deuses no Braço de Órion, é um livro aí, tem 600 páginas, né, com um assunto bastante importante a respeito de iniciação, e ele pode, na vinheta da apresentação, tem toda a indicação onde ele pode ser adquirido. Tudo bem? Então, nós vamos continuar aqui com a nossa abordagem, né? A nossa abordagem a respeito da ciência iniciática das idades. Nós estamos falando justamente, né, sobre Helena Petrovna Blavatsky, né? Então, vamos retomar o caminho, né? Agora dar um novo e sempre abrindo novos caminhos para o entendimento justamente da doutrina secreta, né? Blavatsky, eu já havia dito, né, o que Blavatsky havia falado, né, apenas para dar esse link, né, que quando pela primeira vez se anunciou a elaboração desse trabalho da doutrina secreta, não era plano atual que se tinha em vista. Conforme foram a notificar no início, havia a intenção de que a doutrina secreta representasse uma versão ampliada e corrigida de Isis sem véu. Isso que era a ideia. Muitas pessoas tinham essa impressão que a doutrina secreta seria uma ampliação dilatada, né, de Isis sem véu. Mas não se tardou, porém, a verificar que as explicações a serem dadas ao mundo, em aditamentos constantes do último livro, de outros que também se ocuparam da ciência esotérica, exigiam, por sua natureza, um método diferente de exposição. Veja bem, então a doutrina secreta é um método diferente de exposição com relação a Isis sem véu. Tanto que a própria HPB ela afirma: é por isso que os volumes atuais da doutrina secreta não contêm em sua totalidade sequer 20 páginas reproduzidas de Isis sem véu. Quer dizer, nem 20 páginas, ela não reproduziu nem 20 páginas de Isis sem véu. E a gente sabe que a doutrina secreta é enorme, né? Os 6 volumes, trabalho não, nem 20 páginas com Isis sem véu. Então, aí, esse é o ponto, então, inicial que nós estamos considerando. Então, a HPB nos afirma que tais verdades que ela traz através desse conhecimento da doutrina secreta, tais verdades não são, de modo algum, expostas com o caráter de revelação. Veja bem o que ela fala. Nem a autora tem a pretensão de se fazer passar por uma reveladora de conhecimentos místicos, que fossem agora trazidos à luz pela primeira vez na história. Olha a humildade e a sinceridade dela. Ela não se identifica como uma reveladora. E também não identifica que o que ela fala é dito pela primeira vez na história. Não. É dito pela primeira vez no Ocidente.
Isso é importante, isso é verdade. No Ocidente é verdade, porque isso, esse conhecimento que ela trouxe é conhecido há milhares de anos no Ocidente. E não é fruto do trabalho do Oriente, da Índia, o que seja, né? Isso vem de Atlântida, vem da Lemúria, e vem do conhecimento vindo dos planos divinos, né? Então, a matéria contida nessa obra, justamente a doutrina secreta, pode-se encontrar esparsa nos milhares de volumes que encerram as escrituras das grandes religiões asiáticas e das primitivas religiões europeias, ocultas sob hieróglifos e símbolos e até então despercebida pela causa desse véu. Então, a PB então, ela vai tirar esse véu, né, que vela esse conhecimento iniciático. Né? O de que aqui se cogita é reunir as mais antigas doutrinas, com relação à doutrina secreta, né? E sobre elas formar um conjunto harmônico e contínuo. Isso a HPB fez. Né? Ela pegou um monte de conhecimentos, né? Uma enorme quantidade de conhecimentos, e reuniu tudo num só, em 6 volumes, a doutrina secreta, né? E ofereceu isso para a humanidade. Né? Mas ela sempre teve a humildade de dizer que não foi ela não se considera uma reveladora, mas um veículo. Tanto que, num determinado instante, ela falou que a doutrina secreta, na verdade, é um buquê de flores. Um buquê de flores. Ela juntou essas flores nesse buquê de flores. E o trabalho dela foi dar um laço, pegar um laço, uma fita, e dar um laço e juntar todas essas flores num buquê. Olha a humildade dela. Essa foi a função que ela imaginava no trabalho dela, né? Juntar esse buquê de flores e atar com um laço. Né? Mas então, ela sempre disse que todos esses conhecimentos foram trazidos a ela por grandes mestres, e esses mestres, ou então adquiridos nos mundos internos, nos mundos subterrâneos. Né? Isso é muito importante. Né? Então, a única vantagem que sobreleva aos meus predecessores é a de não precisar recorrer a especulações ou teorias pessoais. Olha só o que ela fala. Ela disse que, no caso da doutrina secreta, ela não recorre a especulações ou doutrinas pessoais. Ela diz, ela não dá a sua própria explicação, mas ela simplesmente serve de veículo para o grande conhecimento iniciático que foi dado pelos grandes mestres. Né? E ela diz, porque esta obra não representa mais do que uma exposição parcial de ensinamentos recebidos de estudantes mais adiantados, com o adminículo tão somente do que concerne a alguns pormenores dos resultados do meu próprio estudo e observação. Então, ela diz que ela colaborou com os seus estudos e observação, mas sem interferir no conteúdo central. Né? O conteúdo central realmente provém dos grandes mestres. A publicação de muitos dos fatos aqui mencionados se torna necessária, em razão das estranhas e fantásticas especulações a que se deram vários teósofos e estudantes do misticismo nesses últimos anos, no afã de construir um sistema completo, deduzido do pequeno número de fatos que lhe foram transmitidos. Então, ela afirma que muitos estudantes, né, de teosofia e de misticismo, né, eles tiveram essa grande preocupação de construir um sistema enorme, né, mas através de uma pequena quantidade de fatos que foram transmitidos. Né? Ao contrário da doutrina secreta, uma grande quantidade de fatos foram transmitidos para Helena Blavatsky para a construção de um sistema magnífico. Né? Magnífico, né? Mesmo assim, ela diz que a própria doutrina secreta é minúscula diante do conhecimento cósmico, né? É apenas uma pequeníssima parte, uma minúscula parte de todo o conhecimento cósmico que nós podemos estudar a respeito desses assuntos. Né? Escusado, nem é preciso dizer, ela fala, né, que não é a doutrina secreta em sua totalidade, contém apenas um número selecionado de fragmentos dos seus princípios fundamentais, dando especial atenção a certos fatos com os quais diversos escritores se têm preocupado, desfigurando-os, porém, ao ponto de retirar toda a sua verdade. Né? Então, ela deixa muito claro essa. Aliás, nós vemos, através dos nossos encontros, que ela sempre deixa muito claro
é esse perigo, né, de que pessoas que vão escrever a respeito desses assuntos acabam introduzindo, misturando esses assuntos às suas próprias convicções pessoais. Isso não é correto. Não é correto. Nós não podemos desfigurar esse conhecimento iniciático. Tanto, veja bem, isso aí, o que ela fala, atinge em cheio aquele fato que o próprio mestre, nosso mestre afirma, nosso augusto mestre, o professor Gilles Souza, que nós devemos seguir escolas que sejam genuinamente iniciáticas, porque, porque existe uma tradição verdadeira, existe uma tradição, entre aspas, né, uma tradição degenerada, porque muitos pegam a tradição verdadeira, introduzem seus conceitos, seus pontos de vista, acabam degenerando essa tradição. Então, é por isso que, novamente, na escolha da escola iniciática, a pessoa deve usar o seu livre-arbítrio, tomar muito cuidado para escolher uma escola iniciática que seja realmente em nível de lhe dar profundos conhecimentos e corretos a respeito da ciência iniciática das idades. Apesar disso, será talvez conveniente declarar, em termos inequívocos, que os ensinamentos consubstanciados nesses 2 volumes, ou seja, Cosmogênese e Antropogênese, ao qual você está se referindo, por mais incompletos e fragmentários que sejam, não pertencem exclusivamente nem à religião hindu, nem a Zoroastro, nem a caldeia, nem a egípcia, e tampouco ao budismo, ao islamismo ou ao cristianismo. A doutrina secreta é a essência de todas elas. Olha só. Então, a doutrina secreta, ela não vem de Zoroastro, da Caldeia, do Egito, do budismo, do islamismo. Isso é uma informação muito importante, né? Na verdade, a doutrina secreta é a essência de todas elas. Todas essas correntes que nós citamos, né, elas provêm da doutrina secreta, são derivadas dela, né? Então, a doutrina, como os diferentes sistemas religiosos tiveram a sua origem na doutrina secreta, trataremos de fazê-lo retroagir ao seu elemento original, de onde todos os mistérios e dogmas se desenvolveram, vindo a materializar-se. É bem provável que grande parte do público considere a obra como uma novela das mais extravagantes. Quem já ouviu falar do livro de Dizian? Isso aconteceu com o HPB, né, nos Estados Unidos. Né? Os próprios seguidores dela, cientistas de renome, inclusive, né, chegaram a dizer que era uma plagiadora, que ela inventou muita coisa, que não havia. Eles diziam assim: não havia possibilidade dela escrever sobre tantas coisas se ela não tivesse à sua disposição uma bibliotecas enormes à sua disposição. Isso aí realmente é um raciocínio da ciência acadêmica, né? Então, o indivíduo, para escrever algo relevante, ele tem que ter informações suficientes para dar o embasamento para esses conhecimentos. Então, ele vai ter que o quê? Dispor de uma biblioteca imensa, né? Hoje, então, é muito mais. Não só uma biblioteca física, mas também informações, dados da informática, etc. Só que eles nunca imaginaram, com o pensamento da ciência acadêmica, que aquilo que a HPB trouxe, em grande parte, não foi tirada de bibliotecas físicas na Europa ou na América, não. Foram tirados de fontes dos mundos subterrâneos, dos mundos internos, e foram trazidos pelos grandes mestres. Não só isso, mas uma parte do conhecimento foi trazido da Biblioteca do Vaticano também. Muitas obras que estão lá ocultas, ninguém pode ter acesso, né? Então, os mestres vão lá, retiram, desmaterializavam esses livros, traziam para a HPB em Nova York. Ela e o coronel Olcott examinavam esses livros, depois os mestres novamente desmaterializavam esses livros e devolviam à biblioteca, ou do Vaticano, ou de qualquer outro lugar. Né? Então, isso aí realmente confronta esse pensamento equivocado daqueles que disseram que a HPB não tinha condições de escrever sobre tantas coisas, pelo fato dela não ter uma biblioteca imensa à sua disposição. Isso aí não tem nada a ver. Né?
Então, ela então fala assim: quem já ouviu falar alguma vez do livro de Tizian? E nós vamos, mais para frente, nós vamos falar sobre as instâncias de Tizian, né? São justamente a cosmogênese, ela é baseada em 7 instâncias de Tizian e a antropogênese em 12 instâncias de Tizian. Mas essas instâncias de Tizian vieram dos mundos internos. Sem embargo, está a escritura resolvida a assumir inteira responsabilidade por tudo quanto se contém nesse livro. Olha só, a responsabilidade dela. E ainda negar a acusação de haver inventado tudo. Muita gente que ela havia inventado as coisas. Né? Por quê? Porque não conseguiam prever que a fonte de conhecimento que ela tinha através dos mestres. Isso é inequívoco no trabalho dela, né? Mas a mente humana não consegue imaginar algo nesse sentido. Né? Aliás, isso não é novo. O próprio Jesus, o Cristo, né? O próprio Jesus, o Cristo falava assim, né? Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Na verdade, ele mesmo dizia, não sou eu que faço as coisas. Ele se dizia apenas um instrumento da divindade, né? Um instrumento, com muita humildade. Né? Então, é isso, assim que os grandes mestres, os grandes mestres, ele era uma mestra, é uma mestra, né? Mas ela tem a dignidade e a humildade de dizer que não, o conhecimento não vem simplesmente dela, mas ela serve de veículo para essas consciências superiores. Né? Então, agora é o seguinte: sem embargo, que há muitas deficiências, ela sabe perfeitamente. Ela diz que a obra dela tem muitas deficiências. Novamente, a humildade dela em reconhecer que há muitas deficiências na obra. Não existe nada de perfeito, a gente sabe. Né? Perfeito só o eterno. Né? A perfeição é uma coisa da divindade. O que ocorre na face da Terra sempre tem a imperfeição. Né? E nós temos que, evidentemente, trabalhar para ir corrigindo as imperfeições. Né? Mas ela diz: mas a única coisa que deseja e solicita em favor da obra é que, embora muitos a figura romântica e sua tessitura lógica e a sua conferência, confira títulos a esse novo Gênesis, que o põe ao nível, pelo meio das hipóteses fecundas, tão livremente aceitas pela ciência moderna. A obra, demais, a doutrina secreta, merece ser considerada, não porque invoque alguma autoridade dogmática, mas por se manter em íntima relação com os fatos da natureza e seguir as leis da uniformidade e da analogia. Isso é muito importante, essa questão que ela fala, né? A doutrina secreta ela segue justamente a ideia justamente dos fatos da natureza, da uniformidade, da analogia. Ou seja, não é milagre. A gente sabe, né? O mundo sabe, não existe milagre. Milagre é só na cabeça do ser humano que existe milagre. Né? Quando um ser superior faz um milagre, na verdade, ele utiliza as forças da natureza. Ele tem ação sobre as forças da natureza para determinar certos prodígios, que aos nossos olhos inconscientes parecem milagres, uma quebra da própria estrutura da natureza, das leis da natureza. Mas não. Os mestres não quebram as leis da natureza, eles usam as leis da natureza para produzir prodígios, que aos nossos olhos parecem milagres. E assim a HPB se refere ao trabalho dela também. Né? Então, objetivo, o objetivo deste trabalho pode ser assim expresso. Olha como ele exprime, hein? Demonstrar que a natureza não é uma aglomeração fortuita de átomos e assinar ao homem o lugar que por direito lhe complete no plano divino. Evitar que sejam desvirtuadas as verdades arcaicas que constituem a base de todas as religiões. Descobrir até certo ponto a unidade fundamental que se acha na raiz de todas elas. E, finalmente, mostrar que a ciência da civilização moderna ou atual jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Então, são pontos fundamentais que ela diz. Né? Através da doutrina secreta, demonstrar que o universo não é uma aglomeração fortuita de átomos. Né? Aliás, isso vai de encontro, isso não coincide com aquilo que a ciência acadêmica, né, ou positivista, afirma, né?
A ciência acadêmica não admite qualquer natureza inteligente na formação do universo, na formação das coisas, né? Mas, intuitivamente, nós vemos que as coisas que se fazem de maneira clara, objetiva, íntegra, de maneira lógica, não pode partir do acaso, tem que ter uma fonte lógica, evidentemente, né? Então, e também ela afirma que também a doutrina secreta compete à doutrina secreta colocar o homem no seu devido lugar no universo, né? No universo evolutivo, e que ele tem essa faculdade, essa facilidade e o dever de expandir o seu estado de consciência justamente para atingir um conhecimento superior, né? E também dizer que essas verdades arcaicas pela doutrina secreta constitui a base de todas as religiões, de todos os pensamentos, de toda a filosofia. E, e ela, repetindo, ela diz que o importante é determinar a unidade fundamental que se acha na raiz de todas essas religiões. E, finalmente, olha só o que ela fala, importante, né? Mostrar que a ciência da civilização moderna jamais se aproximou do lado oculto da natureza. Isso ela deixa, olha como ela deixa bem claro, né? Que a ciência, isso ela está falando no século XIX, hein? Muito mais no século XX ainda, né? Muito mais no século XX, né? Ela diz que a ciência acadêmica ela nunca se preocupou em se aproximar do lado oculto da natureza, né? Ou seja, o lado oculto, o que é o lado oculto? É aquilo que nós não podemos entender, por quê? Pelo raciocínio, pela lógica, pela matemática. Nós podemos entender pela intuição, pelo nosso processo de entendimento superior. E, é claro, isso de forma bastante clara, ela diz, né, com essa expressão que ela fala, ela afirma que a ciência tem que se habilitar a atingir um conhecimento para admitir esse lado oculto da natureza. Isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, mas é necessário que o cientista produza em si a sua identificação com a divindade, ou seja, através da transformação interna, do autoconhecimento, né? Se isso for de algum modo conseguido, a autora dar-se-á por satisfeita. Então, ela já diz, né? Se ela conseguisse fazer com que a ciência caminhasse ao lado da ciência oculta, se conseguisse se introduzir na ciência oculta e obter conhecimentos precisos, mais avançados do que a própria ciência acadêmica consegue, ela se daria por satisfeita. Ela escreveu a serviço da humanidade. Veja bem, ela escreveu a serviço da humanidade. Deve ser julgada pela humanidade e as gerações futuras. Não reconhece tribunal de apelação inferior a esse. Está acostumado às injúrias e em contato diário com a calúnia e encara a maledicência com um sorriso de silencioso desdém. Então, ela afirma que qualquer julgamento que se faça a respeito do seu trabalho da doutrina secreta, ela desconsiderava totalmente, porque ela diz que o tribunal verdadeiro, a justiça verdadeira está justamente na lei justa e perfeita, na lei cósmica justa e perfeita, né? Então, nós sabemos, a justiça humana é falha, mas não adianta, a justiça humana tem falhas, a justiça humana precisa evoluir muito ainda para atingir o estado tem que evoluir ainda infinitamente, muito não, tem que evoluir infinitamente para atingir o estágio da lei cósmica justa e perfeita. Tem que evoluir infinitamente. Mas ela diz que, apesar de todas as injúrias a que ela foi submetida, ela olha essas injúrias, não a considera e dá um sorriso. Ela fala silencioso desdém, mas eu entendo até com uma silenciosa compaixão por aqueles que não têm o nível de entendimento para entender aquilo que ela escreveu. É isso? Então, de maneira inicial, é esse o ponto inicial que nós temos que refletir, e para o início da nossa conversa de hoje. E eu quero passar aqui justamente a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente dê continuidade com as suas observações, para enriquecer esse assunto. Né? Então, professor, pelo que o senhor colocou aqui até agora, a gente percebe, né, que ela compilou todo o conhecimento humano, né,
nessa obra dela, né, professor? E é que nem Exatamente. e é como o senhor falou, eu acho que a humanidade ela degenera tanto, então a HPB veio para ajustar, né, o caminho de evolução. E é interessante, né, professor, que ela forma uma ponte viva, né, entre o Oriente e o Ocidente, culminando com aquilo que o senhor falou, que é o caminho da evolução, o caminho de Ó. Exatamente. Nós devemos considerar tudo. Isso aí é bom a gente deixar bem claro que o trabalho de HPB, vamos dar o justo valor, né? Quem deu início a esse trabalho foi justamente Allan Kardec, né? Com seus trabalhos, também que deu fundamento ao Espiritismo. Né? Pela primeira vez, ele trouxe para o mundo os seus livros, tudo, e baseado na lei. Ele fazia um trabalho baseado na lei divina. Né? Ele tinha, ele tinha mestres que o auxiliavam no seu trabalho, né? Não foi um trabalho aleatório, né? Dando justamente aquela visão de que existe algo além da matéria, não é verdade? Porque nós tivemos no século XIX o surgimento do positivismo, né? Que caracteriza a nossa ciência acadêmica e que renega qualquer sentido de nascimento das coisas do universo através de uma ação inteligente, da inteligência universal. Né? Então, Kardec deu esse início, ele deu um impulso. Né? Aí, depois veio o HPB e trouxe, ampliou muito mais esse conhecimento, trazendo esse conhecimento do Oriente. Né? Uma coisa extraordinária. Nunca. Isso era tudo conhecido no Oriente, no Tibete, mas nunca no Ocidente. Não foi uma avalanche de conhecimentos para o Ocidente, né? Uma avalanche de conhecimentos para o Ocidente que veio transformar a face evolutiva do Ocidente, né? E depois, na sequência, veio o nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza, e trouxe uma importante colaboração nesse conhecimento, que é a síntese. Todos aqueles que estiveram na eubiose vão perceber um pensamento sintético do professor Henrique de Souza, porque é justamente o momento da síntese que nós estamos vivendo no terceiro milênio. Né? A síntese do conhecimento para tornar as coisas. Estamos desenvolvendo o quê? A mente superior, né? O mental superior, no geral sintético. Né? Então, esse é o caminho da síntese, e o professor nos dá essa síntese. Né? E tanto que quem entrar na eubiose vai perceber algo importante que eu conheci. Eu próprio conheci isso. Né? O conhecimento era esparso para mim, esparso. Né? Com a orientação do nosso mestre, professor Henrique de Souza, eu consegui ter uma visão, ou pelo menos uma visão para mim, extraordinária. Né? Não estou dizendo que eu tenho uma visão extraordinária. Para mim foi uma coisa fantástica, de ter uma visão sintética, de poder unir os pontos, ponto por ponto da história da humanidade, unindo e verificando que o processo de evolução da humanidade não é dividido em focos, em partes, em pedaços. Né? Tudo faz parte do mesmo sistema, tanto Oriente como Ocidente, todos os países, todas as civilizações. Isso é muito importante mesmo para esse entendimento. E do jeito que o senhor colocou, professor, fica bem evidenciado, né, Allan Kardec, Helena Blavatsky e o próprio professor Henrique José de Souza, que está nos preparando, né, em termos de consciência, para o que está por vir, né? Século XXI, era de Aquário. Então, a humanidade vai precisar estar com o estado de consciência ajustada para estar trabalhando tudo isso, né? Exatamente. Eu até entendo que, na minha maneira de entender, o que o Ocidente vai fazer vai ser o trabalho do teatro, né? Do teatro. É o trabalho do teatro, né? Que nós temos aqui o templo, a escola e o teatro, né? O templo, nós podemos no Oriente ver a atividade templária enorme, os mantras, a atividade templária sempre foi enorme no Oriente, né? Nós temos a escola, né? A escola grega clássica e todo o conhecimento que a HPB nos trouxe para o Ocidente, né? Mas hoje nós temos que colocar isso no teatro. Teatro. Tanto que, veja bem, olha só o que o nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza fala. Ele diz, eubiose é teosofia posta em prática. Eu vou repetir o que o nosso mestre falou, o professor Henrique José de Souza. Ele diz, eubiose é teosofia posta em prática. Então, o mestre veio para colocar em prática todo esse conhecimento, para que a pessoa assimile e no teatro ela põe em ação esse processo. Isso aí,
Como? Fazendo a sua transformação interna, mudando as diretrizes da sociedade para melhor, produzindo uma estruturação que permita a constituição da sinarquia no futuro, né? E ele próprio nos diz, no ano 3005, que é justamente o nome do nosso canal, né? O ano 3005 será um ponto de bastante desenvolvimento da raça ariana. É isso? A tal ponto que ele nos diz abertamente, através de revelações, mas a gente pode falar isso abertamente, né? Ele diz que em 3005 a Garta virá para a face da Terra. Eu vou repetir, a Garta virá para a face da Terra. Então, tudo aquilo que está nos mundos internos, nos mundos subterrâneos, a tendência é vir para a face da Terra. Isso significa também, de outra maneira, se nós imaginarmos a Garta como um ponto de ligação com o quinto sistema, né? Nós sabemos, né? A sétima cidade de Agartha é chamada de Púscara, que justamente nos dá entrada para uma consciência superior, para o segundo trono. Isso significa que nós estamos nos aproximando cada vez mais do segundo trono. Ou seja, nós estamos. A nossa tendência é melhorar a nossa atividade de entendimento, através do autoconhecimento, e isso nos dá uma conexão com o segundo trono. Nós estamos no quarto sistema evolutivo. Esse é o nosso sistema que nós estamos vivendo, quarto sistema. E o segundo trono, da Mãe Divina, junto ao quinto sistema evolutivo. Então, isso vai haver uma conexão entre o quarto e o quinto, né? Ou seja, o quarto translada para o quinto, e isso o nosso mestre sempre deixou bem claro nos seus ensinamentos. O nosso trabalho é trabalhar para a realização do quinto sistema evolutivo, sexto sistema evolutivo, e, claro, isso aí vai dar, vai nos propiciar o atingimento do sétimo sistema evolutivo e uma oitava coisa, que é a síntese, né? Nós sempre caminhamos para uma síntese. Então, isso, a gente vê que é fantástico, né? A gente vê que nada, como o nosso mestre diz, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A lei divina tem o seu projeto, o eterno tem o seu projeto, e esse projeto vai se desenvolvendo paulatinamente, apesar do não entendimento de uma grande faixa da população humana, né? Uma grande faixa da população humana descarta essa possibilidade, acha que tudo é bobagem, e em vez de a grande maioria do ser humano, em vez de se fixar nas ideias, ela se fixa nas ideologias. As ideologias que são o quê? O que são ideologias? Aqueles assuntos relativamente aos seus interesses particulares, pessoais, de grupos, etc. É isso que nós temos que transcender. Nós temos que transcender agora do mundo das ideologias para o mundo das ideias. Isso é básico. O terceiro milênio é isso. Transcender do mundo das ideologias para o mundo das ideias. E o mundo das ideias é a base para o fundamento de uma nova civilização, da sinarquia e a realização da transformação espiritual da humanidade. Muito bom, professor. Eu vou passar a pergunta do Guilherme Guazelli Neto. Ele pergunta o seguinte: Helena Blavatsky e Henrique José de Souza vieram para nos retirar da Kali Yuga? Exatamente, claro. O nosso Guilherme falou certo. Nós estamos na Kali Yuga, a idade do ferro, né? Mas eu quero dizer o seguinte, olha, a Kali Yuga, ela não é não vamos dizer que é uma condenação, algo ruim. Ela representa uma tônica, uma tônica. Eu vou explicar direitinho. Kali Yuga é a idade do ferro, não é isso? É uma idade onde a materialidade é muito forte. A ideia materialista é muito forte. Nós vemos que o nosso mundo hoje é muito materialista, né? Kali Yuga, né? Agora, é claro que nós estamos transmitindo, estamos nos transformando para Kali Yuga, para Satyuga, que é a idade do ouro, né? Mas agora tem um detalhe muito importante. A Kali Yuga é a idade do ferro, mas é justamente na idade do ferro onde os grandes desenvolvimentos ocorrem rapidamente. É isso? Basicamente, o que o nosso mestre afirma, né? O professor Henrique José de Souza, onde há muita sombra, há muita luz. Onde há muita sombra, há muita luz. E ele também fala o seguinte, olha só, é muito mais difícil ser um discípulo no Ocidente do que ser um mestre no Oriente. Olha só. Porque ser mestre no Oriente é fácil. Você está lá no Himalaia, na solidão, não tem nada desafiando, está lá, ele fica lá fazendo a sua meditação no Himalaia, naquela solidão, etc. Né? Mas aqui no Ocidente, não.
o sujeito está sujeito às mais diversas intempéries, né? Tanto pelo lado do comportamento humano, os desafios sociais, econômicos e etc. Tantos desafios, né? Mas, ao mesmo tempo que esses desafios são impregnados na vida humana, isso redunda num desenvolvimento muito amplo, né? Muito amplo. Então, o nosso mestre diz, por isso que ele diz, é muito mais difícil ser discípulo no Ocidente do que mestre no Oriente. Mas é muito mais discípulo no Ocidente, no meio da Kali Yuga, mas tem uma vantagem, ele evolui muito mais rapidamente, ele é impulsionado muito mais força para frente. É a nossa tônica, é a tônica nossa. Mas, indiscutivelmente, a tendência nossa é sairmos da Kali Yuga e entrarmos na Sati Yuga, que é a idade do ouro. Isso aí. 3005, com certeza, isso deve acontecer. Não é isso? Então, é essa a visão que nós podemos dar a respeito da Kali Yuga, de maneira genérica. E, professor, o Júlio Teixeira coloca o seguinte: a Kali Yuga tem 32 mil anos, dos quais se passaram por volta de 5 mil anos. A conferir. Exatamente. A HPB fala que a partir de Krishna, né, até o início do século XX, seria a finalização, o início de uma nova era. Né? Então, nós não saímos da Kali Yuga ainda, né? Mas nós estamos a caminho de sair da Kali Yuga. Kali Yuga, né? Então, isso aí realmente são. Isso não são fases, né? Não são fases aleatórias. Cada ciclo desse tem um número determinado de anos. Um número determinado de anos, né? E isso é necessário para que haja uma evolução permanente da humanidade. Né? Isso nos reflete, nos dá ideia da lei dos ciclos, né? Ciclos, né? Das transformações. Tudo é cíclico. E pela lei dos ciclos, nós temos que cada época tem uma tônica específica, uma tônica específica. A gente pode ver através dos séculos também, né? Nós tivemos aqui próximo, na nossa proximidade, século XVIII, XIX, XX, XXI, temos tônicas específicas, né? No século XIX nós tivemos, no século XVIII nós tivemos grandes transformações sociais, né? A Revolução Francesa nos deu uma série de mudanças na economia, né? A Revolução Industrial no século XIX, depois, e no século XX, um grande desenvolvimento da ciência acadêmica, digo, né? E agora, no século XXI, nós temos uma proeminência muito grande dos fatos transcendentais que estão surgindo, né? Nós temos muitos cientistas que estão inclinados a fazer essa comparação, essa intermediação, essa conexão entre o conhecimento antigo do Oriente com o conhecimento do Ocidente. E muito mais do que isso, temos aí a física quântica, né? Que nos vai nos dando uma visão completamente diferenciada do universo, do ser humano, do tempo, do espaço. E cada vez mais, então, nós vemos seres que vêm nos trazer conhecimento extraordinário a respeito desse assunto. Isso é cíclico. Cíclico. Nosso ciclo é esse. Nosso ciclo é esse. Era de Aquários. É um ciclo maravilhoso que a humanidade está vivendo e vai atingir o seu resplendor daqui no final desse milênio, né, em 3005, com o surgimento das bases da sinarquia. Né? Muito bom, professor. O Júlio Teixeira, eu acho que ele continua. Porém, mini períodos acontecem ao longo da idade. Mini período, exatamente. Nós temos aqui grandes períodos e pequenos períodos. Isso aí o nosso mestre afirma também. Assim como também existem grandes julgamentos e pequenos julgamentos. Tudo isso aí está ligado aos julgamentos também. Né? Porque a humanidade vai passando por essas experiências e vão acontecendo julgamentos. Pequenos julgamentos e grandes julgamentos. Mas é cíclico, né? Então, realmente vai progredindo através desses ciclos, né? Mas esses ciclos não são aleatórios. Se a gente perceber bem, não são aleatórios. Né? Ele tem uma. A gente vê, por exemplo, no século XIX, né? Foi um século com uma natureza masculina, né? O terceiro milênio agora tem uma característica feminina, tem uma tônica feminina, né? Justamente porque é uma ligação com a mãe divina, né?
Então, são cíclicos, são fatos cíclicos que vão acontecendo, né? A gente pode ver até que os grandes reis se vestiam com a elegância das mulheres, né? Interessante, né? É no século, no lado feminino, né? Usavam cabeleiras e roupas com babados, né? Muito cores, né? Depois chegou no século XX, foi um século masculino, né? Um século masculino muito forte, muito evidente. E agora, no terceiro milênio, justamente voltamos ao lado feminino, né? Feminino. E é justamente esse feminino que está ligado com a nossa intuição, o desenvolvimento da intuição, de Budi. Isso é muito importante. O lado feminino nosso está sendo desenvolvido, né? Além disso, outra importante condição a ser analisada. Eu estou falando feminino e masculino, mas isso tem uma correlação com o universo, né? O Oriente ele tem um aspecto feminino e o Ocidente tem um aspecto masculino. É isso. Por exemplo, por isso que o nosso mestre diz: a Índia é a mãe da humanidade, o Egito é o pai da humanidade. Então, o Egito ele se comporta como pai, a parte masculina, e a Índia, uma parte feminina. Então, veja bem, justamente a HPB ela traz aquele conhecimento feminino da Índia, da intuição, da doutrina secreta, ela traz para o Ocidente, né? E tanto que ela vai, nesse caminhar, ela vai para os Estados Unidos, né? Para os Estados Unidos, que ela vem para os Estados Unidos foi HPB, na linha da Índia. E para o Brasil veio o professor Henrique de Souza, na linha do Egito. Mas depois, então, foi tudo transladado. Essa parte do Oriente foi transladado de El Moro para justamente o Roncador. Então, o Brasil, na verdade, reúne em si esse processo masculino e feminino com relação ao androginismo futuro, né? Na verdade, não é somente masculino e feminino, é tudo relacionado com o androginismo futuro que vai acontecer, né? O retorno ao androginismo, né? Então, a gente vê que nada acontece por acaso, que o nosso mestre diz. Se nós analisarmos todos esses processos evolutivos, tem uma lógica, tem uma cadência, tem uma sequência lógica. A ciência não admite isso. A ciência está longe de admitir isso. Mas existe uma não são fatos fortuitos, aleatórios, não. Existe toda uma base mental, uma base básica, intuitiva, uma base organizadora de todos os fatos evolutivos. Nossa, professor, é muita informação, é magnífico, né? A gente penetrar nesse universo. É extraordinário, extraordinário. Extraordinário. E a Marley Aparecida Bichilha, ela pergunta: professor, viver o segundo trono é ter consciência da mônada? Ou passando pelo processo iniciático, atingindo estados superiores de consciência, estaremos já vivendo o quinto sistema? Isso já é possível? Não, veja bem, viver no segundo trono não é ter a consciência monádica perfeita, né? A consciência monádica perfeita só atinge no primeiro trono, não é isso? É caminho, o segundo trono é o caminho. Nós somos projeções da mônada. Todos nós temos a projeção da mônada em nós. Quarto sistema. Passaremos para o quinto sistema. É isso. Depois iremos para o sexto sistema. O sexto sistema justamente está ligado com o primeiro trono. Então, é muito difícil de entender esses fatos, né? De estabelecer datas. Mas a tendência é nós partirmos para o primeiro trono. No primeiro trono, sim, que nós teremos readquirido a nossa consciência monádica, porque viemos de lá. Viemos de lá e para lá retornaremos. É o que diz Jesus Cristo através da parábola do filho pródigo, né? A volta à casa do Pai. Então, estamos voltando à casa do Pai. E quem é o nosso Pai? Justamente o primeiro trono. O primeiro trono, né? Então, o destino da consciência monádica é atingir o primeiro trono. O segundo trono ainda não é, né, o desenvolvimento da consciência monádica total. É apenas o caminho para o que essa consciência seja desenvolvida plenamente no primeiro trono, ou no sexto sistema. Muito bom, professor. Agora, o Márcio Araújo pergunta o seguinte: Helena Blavatsky teria atuado aqui no Brasil através do seu tulco, Anita Garibaldi? Esse fato ocorreu mesmo, irmão Walter? Não existem muitos que afirmam isso, mas
Eu vou dizer francamente, eu nunca li nada do mestre a respeito desse assunto. Eu vou dizer, eu tenho que me basear em fatos pertinentes ao assunto, né? Eu realmente nunca li nada a respeito de. Bom, primeiro que o tulcuísmo é um fato muito difícil de ser entendido, muito difícil. E o mestre explicou isso, e ele viveu com o fenômeno do tulcuísmo a vida inteira, né? Mas especificamente sobre HPP, pelo menos eu nunca constatei isso, alguma revelação dele, algum fato dele falando sobre essa relação de Anita Garibaldi com o HPP. Mas a Anita Garibaldi ela teve uma função cósmica realmente indiscutível. Ela trabalhou, lutou junto com, com o Garibaldi, é isso, na Itália, né? E a HPP também lutou na Itália, né? Agora, uma coisa, isso é certo. A HPB foi lanceada numa guerra, numa batalha, né, na Itália, levou uma lanceada no peito, isso, e foi jogada numa vala comum. Depois, então, que os adeptos retiraram essa essência dela, daquela vala comum, e levaram para os mundos internos. E aquela HPB que estava nos Estados Unidos era tulco daquela que estava na Batalha de Mentana, junto com Garibaldi, né? Então, é claro que todos esses seres eles fazem parte de um conjunto, né? de uma linha de atuação cósmica, né? Justamente para fazer esse processo evolutivo da humanidade. Muitas vezes através de guerras, né? Mas fazer o quê? Né? São casos que acontecem. Né? As guerras são fatos imanentes à nossa própria história da humanidade. E nessas guerras, é claro que está refletido o processo kármico, né? Como nós falamos, né? O karma vai sendo cobrado, né? Ou de maneira em largos períodos, em pequenos períodos, os julgamentos são efetuados, e através das guerras são efetuados os julgamentos também, né? Para a depuração da sociedade, da humanidade como um todo. Né? Mas isso é que eu posso falar a respeito da relação. Mas a Anita Garibaldi, eu devo dizer, ela é muito respeitada na Itália até hoje. Vejam bem que interessante, uma brasileira. Né? E na Itália, existem estátuas da Anita Garibaldi em várias cidades. Olha só, vocês podem consultar na internet isso sobre a Anita Garibaldi. Existem estátuas da Anita Garibaldi por toda a Itália, né? Porque ela, justamente, o trabalho de Garibaldi, Anita Garibaldi, HPB, foi justamente a reunificação da Itália, né? Que eram feudos, eram principados separados, e o poder papal dominando tudo, né? Então houve um trabalho para a reunificação da Itália, né? Reunificação da Itália. Isso foi muito importante para a Itália, né? Então, digo, a Anita Garibaldi é muito venerada na Itália. É interessante esse assunto, professor da Anita Garibaldi, e o interessante é que é o que o senhor falou, né? A Anita foi para a Itália, né? Na luta com Garibaldi, e ela é muito conhecida e admirada na Itália, Muito, muito. e Helena Blavatsky também. Qual a importância dessa unificação da Itália para a história atual, professor? Veja bem, a Itália sempre teve esse papel preponderante, né? Começando com o, o período de Roma, né? De Roma, né? Teve um papel muito importante a Itália, né? E o, o papel preponderante, esse papel preponderante da Itália, que foi o berço ali e o desenvolvimento do Império Romano, foi justamente o surgimento de uma base para a sustentação do Oriente, que é justamente o direito romano. Veja, o direito romano é básico, né? Então nós tivemos aqui os três pilares que sustentam a humanidade, a tradição judaica cristã, né? A tradição judaica cristã, o conhecimento grego clássico e o direito romano, que não só o direito romano, mas nos dá uma ideia bastante clara a respeito da família, do gens, da família, né? Então, novamente, né? A tríplice iniciação biótica, né? A tríplice iniciação biótica, né? A tradição judaico-cristã, que é o templo,
o conhecimento que é o conhecimento grego clássico e o teatro que é Roma. Roma, o Império Romano, com o surgimento do direito romano. Né? Então, dá o tripé é a base do Ocidente. Né? Então, então, a Itália sempre teve um. Quer dizer, todos os países têm sua importância. Né? Não vamos dizer um ou outro país. A Itália teve sua importância, a Espanha teve a sua importância, Portugal, então, teve uma importância enorme nesse processo todo. Cada um contribuindo, os Estados Unidos também, cada um contribuindo de sua maneira específica. Né? Tanto que os Estados Unidos colaborou com a vitória dos aliados, né? Que foi contra Hitler. Né? Que Hitler realmente foi um trabalho anti-evolutivo, né? Isso aí indiscutível, um trabalho anti-evolutivo que estava sendo realizado no processo da fase da Terra, né? Mas ele também tinha uma missão que conscientemente ele não tinha noção disso, mas ele tinha uma consciência como um cobrador kármico, né? Um cobrador kármico, né? Milhões de pessoas morrendo, né? Foi uma cobrança kármica na humanidade e depois da Segunda Guerra surgiu uma série de possibilidades, né? De novas possibilidades de avanço do planeta Terra, como a ONU. Né? Você vê que a ONU hoje é uma instituição que eu diria que não está cumprindo com suas obrigações, não cumpre com suas obrigações, né? Mas surgiu, né? Foi um ponto inicial. Então, cada país tem uma importância. Né? E na Itália nós podemos também ver a questão do Dante Alighieri, né? A Divina Comédia, uma coisa extraordinária, a Divina Comédia, né? Que fala um iniciado, um adepto. Né? E eu sugiro até o estudo da Divina Comédia, né? Sobre o aspecto esotérico, uma coisa fantástica. Nós vamos, num determinado momento, nós vamos falar sobre a vida do Dante Alighieri, que vale a pena. O nosso mestre, inclusive, cita muito Dante Alighieri nos seus estudos. Né? Então, eu quero dizer o seguinte, que a Itália tem esse papel importante, como todos os países, cada um cuidando do seu ponto específico de transformação da sociedade. É interessante. A Itália é um local interessante, professor, porque a região central, que é Roma, né, onde fica o centro da religião cristã. Aí o senhor falou, né, da região de Dante Alighieri, que é a região da Toscana, Florença, né, o Renascimento. E o interessante que o senhor falou foi sobre as guerras, professor. A gente vê que parte do norte da Itália ela pertenceu também àquele império austro-húngaro, né? Exatamente. E que com a Primeira Guerra Mundial o mapa da Europa foi mudado. Com relação a essas guerras e essa questão, essa cobrança kármica, a humanidade poderia evitar toda essa cobrança kármica? A humanidade poderia evitar a cobrança kármica, não, porque o karma é cobrado de qualquer maneira, né? E eu sempre digo que o karma ele pode ser atenuado, mas não deixa de ser cobrado. Ele pode ser dividido em prestações. Né? Eu sempre brinco assim: o karma, se a pessoa tiver uma evolução muito grande, ela pode dividir o seu karma em prestações, em fatos mais atenuados. Mas o karma tem que ser cobrado de qualquer maneira. A lei é justa e perfeita. Né? Mas esse é o karma da humanidade. Né? Tudo que acontece de ruim ou de bom, pelo nosso lado de ver o bem e o mal, é a questão do karma. É o karma. Né? O karma é a lei de ação e reação. Então, as guerras acontecem dessa maneira. Né? Agora, é claro que nas guerras também geram-se karmas. Né? Esse é um processo que vai se infundindo na humanidade. Né? Mas, novamente, eu digo que as guerras, olha, novamente eu falo esse detalhe, a guerra normalmente é justamente originada pelas ideologias. Né? Então, nós vemos a, a primeira guerra mundial foi feita por uma ideologia de poder financeiro. Né? A Segunda Guerra Mundial surgiu através de uma ideologia nacionalista. Né? Então, sempre tem uma ideologia fundamental. Todas as guerras, tudo que ocorre de anormal, de sofrimento na humanidade, é feito justamente pela ação dessas ideologias, que no fundo é ignorância. A ideologia é a ignorância do ser humano. O que é ideologia? É ligado ao quaternário,
ligado à personalidade, né? Então, no quaternário, tudo acontece para satisfazer interesses do egoísmo, do desejo, da vaidade, etc. Isso que nós temos que superar no terceiro milênio. Transitar das ideologias para as ideias. É claro que no momento que nós nos transformarmos das ideologias para as ideias, nós vamos, evidentemente, reduzindo essa quantidade de karma que acontece na humanidade. A humanidade vai ocorrendo uma redenção da humanidade. Isso, inevitavelmente, deverá acontecer. Muito bom, professor. Dando continuidade aqui, o Guilherme Guazelli Neto pergunta: a evolução sugere um movimento. Lockdown significa o quê? Olha, eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito complicado. Eu quero dizer o seguinte, que o momento que nós estamos passando é um desafio para a humanidade. Muitos entendem de uma maneira, outros entendem de outra, né? Mas a gente sabe que não existe um entendimento específico. Tanto que a ciência também está estudando, né? As vacinas. Os epidemiologistas falam a esse respeito, né? Que nós não temos ainda certeza das coisas, né? Isso depende muito da pesquisa ainda, né? Os próprios epidemiologistas falam isso, os médicos, né? Nós estamos ainda, vamos tomar de surpresa por este evento. Mas essa surpresa não é por acaso, né? Isso faz parte do processo kármico, né? Então, o nosso mestre diz: nada acontece por acaso. Isso aí acontece por um processo kármico também. Nós temos que aprender alguma coisa com isso. E realmente o mundo vai sofrer uma mudança. Indiscutivelmente, eu sei de tudo isso que está acontecendo, todos esses problemas que nós estamos passando, esses desafios que a humanidade está sofrendo, isso está enfrentando, vai produzir uma mudança muito grande no comportamento humano. Vai produzir, sem dúvida nenhuma. Isso vai gravar no comportamento humano grandes transformações, né? Agora, uma atitude A, uma atitude B, uma atitude C, depende do estado de entendimento das pessoas, né? Então, cada um tem uma visão específica, né? Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito complicado, complexo, né? Mas uma coisa é certa, temos que tomar cuidado, isso é importante, né? Isso aí os epidemiologistas falam, tomar cuidado específico para diminuirmos essa quantidade de contaminação que existe, e a gente sabe quais são os cuidados que nós devemos tomar, né? Evitar aglomerações, usar máscara quando necessário, e tomar as vacinas, claro, evidentemente. As vacinas surgiram aí de maneira acelerada, mas é um caminho isso os epidemiologistas falam, os especialistas, né? Agora, uma atitude A, uma atitude B, uma atitude C, depende de determinadas atitudes de governantes que nós não podemos avaliar de imediato, de imediato. É muito cedo ainda uma avaliação imediata a respeito desses assuntos, mas temos que tomar cuidado. Muito bom, professor. Agora, o Júlio lembrou muito bem, né? Diz o mestre, Dante, Homero e Camões. 3 grandes obras, né, professor, para a humanidade, né? Que devia ser estudado nas escolas, né? Exatamente. Isso aí é muito importante. Dante, Homero e Camões são uma quantidade enorme de conhecimentos, né? E olha, Camões escreveu um livro só, né? Um livro só que é a base, né? Um livro só ele escreveu. Veja bem, e tem gente que escreve 60 livros e não escreve nada. Existe gente que publica 60 livros e não fala nada, não acrescenta nada. Ele fica só no mental concreto, né? Então, a gente vê. E Dante escreveu um livro só. Quais são os outros livros que ele escreveu? A Divina Comédia, viu? Isso. Homero escreveu mais, mas são coisas extraordinárias, são consciências extraordinárias que vêm no seio da humanidade, não vêm por acaso. Não vêm por acaso, eles vêm com esse intuito do ensino, né? E tem outros grandes que nem livros escreveram, né? Jesus nunca escreveu livro nenhum, né? Maomé nunca escreveu nada, né? Maomé era analfabeto, né? E outros tantos, né? Carlos o Magno, né? Que
era analfabeto, né? Nunca escreveu nada, nem podia escrever, era analfabeto, mas foi o homem que fundou as primeiras universidades na Europa, um analfabeto que fundou as primeiras universidades na Europa. Então, não são seres que vêm por acaso, eles vêm com essa missão específica de trazer essa transformação para a humanidade. Por isso que o nosso mestre dá um destaque especial para esses fatos. Agora, o nosso mestre diz que Dante Alighieri era um adepto, um ser de alta evolução, mas ele não queria ser chamado como adepto, ele não gostava. Ele preferia ser chamado de maneira bastante simples, né? Então, demonstrando a sua humildade. Isso não é o nosso mestre que nos conta, o professor Henrique José de Souza. E o Júlio Teixeira lembrando muito bem, né, professor, o direito romano, a religião judaico-cristã e a filosofia grega, né, que contribui para a evolução da humanidade até hoje. Isso realmente é a base. Agora, vamos imaginar isso. Nós temos que ver a contraparte disso. Né? Isso eu tenho que falar, eu não posso deixar de falar nisso. Nós temos aqui o karma, Kali Yuga. Né? O nosso mestre, no seu livro, O Verdadeiro Caminho da Iniciação, que ele escreveu há mais de 80 anos, que é absolutamente atual, escreveu há mais de 80 anos, em 1939. 82 anos, né? Mas é absolutamente atual. Num dos capítulos, ele fala sobre o grande embate. O grande embate que haveria nos tempos atuais, justamente entre as forças negativas, entre as forças das sombras e as forças da luz. É claro que eu digo o seguinte: as forças das sombras estão agindo permanentemente na face da Terra para destruir o planeta Terra e impedir a evolução do ser humano. As forças das sombras. E o que as forças das sombras. Qual é o objetivo das forças das sombras? É destruir esses três pilares no Ocidente. No Ocidente. As forças das sombras trabalham para isso: destruir a tradição judaico-cristã, negando Deus, negando tudo, destruir a cultura grega clássica, introduzindo coisas que não têm nada a ver com a cultura, e destruir a família, que é justamente a família faz parte do estudo do direito romano. Destruindo a família. Então, é isso aí. Destruindo a espiritualidade, destruindo a cultura e destruindo a família. Isso é uma ação das forças das sombras. E isso sim, que nós temos que tomar consciência desse fato que está acontecendo com a humanidade e colaborar cada vez mais com a humanidade para esse processo de redenção da humanidade. Como? Realizando o nosso trabalho do templo, da escola e do teatro. Aí está. Então, a humanidade vai ter que superar todo esse processo através da tríplice iniciação eubiótica. Vejam bem o poder de síntese que o nosso mestre nos dá. O poder de síntese que o nosso mestre nos dá a respeito desse processo evolutivo da humanidade, agora, através da era de Maitreya, terceiro milênio, para atingir o apogeu da raça ariana, justamente no ano 3005. Um apogeu que não é o final. Depois desse momento, 2005, vão ocorrer mais 10 mil anos de evolução da raça ariana em direção do seu futuro. Né? Do seu futuro, e para que propiciar, através da raça ariana, da raça ariana surgirão, estão surgindo as sementes para o surgimento da sexta raça-mãe e da sétima raça-mãe. Então, é uma coisa fantástica relativamente ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Muito bom, professor. A Maria Tereza Ruiz de Oliveira coloca o seguinte: para evoluirmos, elevar o nível da nossa consciência, precisamos sempre do amor e do rigor. Sempre, sempre. O amor e o rigor é lei universal. Agora, eu devo dizer o seguinte: o amor e o rigor, eles fazem parte, é a polaridade. Nós temos o rigor e o amor, mas, na verdade, eles podem ser sintetizados numa única essência. Né? Então, não é amor, não é simplesmente o amor e o rigor, é o necessário. É o necessário. Então, existem agentes evolutivos que agem através do amor, outros agem através do rigor. O próprio Jesus o Cristo ele agia. Ele chegou num momento que ele agiu através do rigor. Quando ele pegou o chicote, né, uma chibata, e expulsou os vendedores do templo. Ele disse: aqui não é lugar para fazer comércio. Não é lugar para fazer comércio, tem que sair fora. E parece que a humanidade não aprendeu, porque grande parte da humanidade, das religiões atualmente, fazem comércio. Em todos os países fazem comércio. Comércio de dinheiro, 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 dinheiro. Né?
A gente sabe disso, né? Um comércio incrível, né? Agora, aliás, o nosso... Olha, eu vou dizer mais uma coisa, mais um ensinamento do nosso mestre a respeito de uma escola iniciática. Isso eu faço questão de dizer. O nosso mestre falou o seguinte: a gente descobre uma verdadeira escola iniciática através de um princípio básico. É a dificuldade que ela tem de sobreviver financeiramente. Olha o que ele nos ensinou. Isso, quando entrou na minha cabeça, eu percebi. A escola iniciática verdadeira, que segue os princípios básicos da ciência e de cidade, ela tem dificuldade em sobreviver financeiramente. Porque ela vive no mundo das ideias. Agora, a escola que vive nas ideologias, ela fatura dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o dinheiro realmente é um problema muito sério, né? O dinheiro, a gente sabe que é um problema muito sério, né? As pessoas acabam se aproximando das escolas para ganhar dinheiro, para tirar vantagens, etc. Então, por isso que é muito importante, na hora de escolher uma escola iniciática, escolher uma escola iniciática que tenha, ou siga verdadeiramente o caminho da ciência iniciática das idades. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: a sinarquia somente ocorrerá em um processo global ou individual? Aí que está uma grande pergunta. Quando que a sinarquia ocorrerá? Eu te pergunto, a sinarquia vai ser decretada? A gente pode dizer assim, alguém pode dizer assim, utilizando um pensamento, uma teoria, não, uma ideologia. A sinarquia não é uma ideologia. Uma ideologia, normalmente, ela é proclamada. Então, proclama-se a independência, proclama-se a república, proclama-se... Alguém vem e proclama alguma coisa. A sinarquia não vai ser proclamada. Não vai ser proclamada. Quando é que a sinarquia vai existir? A resposta ao nosso irmão Guilherme. A sinarquia vai existir quando todos os seres humanos tiverem o pensamento sinárquico dentro de si mesmo. Então, é necessário fazer a sinarquia dentro de cada um, para que ela prospere. A sinarquia não é um fato, não é um sistema, a sinarquia não é um sistema político que vai ser implantado. A sinarquia é um sistema de organização espiritual, social, decorrente do comportamento dos indivíduos. Então, para termos uma sinarquia funcionando, é necessário que as pessoas se comportem de maneira sinárquica. Essa é a resposta. Vou repetir novamente. Para ter uma sinarquia funcionando perfeitamente, é necessário que as pessoas se comportem de maneira sinárquica. Isso é muito importante. Então, a sinarquia não vai ser feita por uma proclamação, não vai ser por decreto. A sinarquia é fruto da transformação interna, do autoconhecimento. Isso, em 3005, o nosso mestre disse, deverá ter um grande significado para a humanidade. Não digo, no meu ponto de vista, não teremos a sinarquia funcionando perfeitamente bem, mas teremos já um grande avanço no processo sinárquico pela transformação interna dos seres humanos naquela época, 3005. Mas a sinarquia, novamente repetindo, ela não ocorre por decreto. A sinarquia ocorre quando os seres humanos começam, em maioria, se comportar de maneira sinárquica. Bom, professor, dando continuidade a esse assunto, a Marley Aparecida Bichilli, ela fala: sinarquia, então, é elevamos a nossa consciência? Elevamos a nossa consciência. A sinarquia tem que ser baseada... Olha, quais são os dois princípios da sinarquia? E é o princípio de tudo, é o amor e o perdão. O amor e o perdão. Jesus o Cristo, veja, isso aí o nosso mestre nos ensinou. Jesus o Cristo, ele não veio fundar uma religião. Ele veio trazer os fundamentos da sinarquia. Eu vou repetir. Jesus o Cristo não veio fundar religião. Ele veio trazer os fundamentos da sinarquia. Mas ele não foi compreendido. Não foi compreendido. Por quê? Porque prevaleceu a ideologia. Tanto que, na hora de votar, Jesus e Barrabás votaram em quê? Votaram em Barrabás. Por quê? Barrabás trabalhava na ideologia. Jesus trabalhava no campo das ideias. Eles renegaram o campo das ideias e votaram no Barrabás, que trabalhava nas ideologias. O que é trabalhar nas ideologias?
trabalhar para satisfazer interesses econômicos, interesses pessoais, de vaidade, de orgulho. Então, o povão votou nele. O povo votou nele, né? Agora, é claro que, veja, o povo não estava em sintonia com a sinarquia. Estava na frente dele Jesus. O povo via na frente dele Jesus o Cristo, um representante bem claro da sinarquia. E votaram no Barrabás. E hoje continua a mesma coisa. Eu sempre digo o seguinte: isso aí, olha, ninguém me falou, nenhum mestre, foi uma conclusão minha. Se Jesus o Cristo, se fosse possível ele se candidatar a presidente de qualquer país no mundo, ele não venceria a eleição. Ele não venceria eleição nenhuma em qualquer parte do mundo, porque o pessoal não ia votar nele. Porque a pregação dele seria do amor, da paz, do perdão. Mas o pessoal não está interessado nisso. Estão interessados em interesses financeiros, em ganhar dinheiro, em levar vantagem. Então, ele não seria eleito em nenhum lugar como presidente de qualquer país. Por quê? Porque nós não estamos ainda numa situação sinárquica. É isso? Não estamos numa situação sinárquica. Então, esse é o ponto. É necessário que a pessoa se comporte de maneira sinárquica, que a maioria se comporte de maneira sinárquica para atingir uma sinarquia verdadeiramente no planeta Terra. Lembrando bem, né, professor? A gente sempre fala que a política é reflexo do comportamento do povo, né? Então, é mais ou menos isso que o senhor está falando. O dia que a humanidade se comportar de maneira adequada, a sinarquia surge espontaneamente, né? Eu vou falar mais uma coisa que está ligada com a sinarquia, né? Existe um erro na definição de político. Existe um erro. Esses que, no mundo inteiro, esses que se dizem políticos, não são políticos. Eles não são políticos. Agora eu vou afirmar Aristóteles. Agora não é o Walter que está falando, é Aristóteles. Esse nome é Aristóteles. Aristóteles falou o seguinte: o homem e a mulher, né? Mas hoje falava homem porque é o termo da humanidade. Né? O ser humano é um animal político. Então, na verdade, não existem políticos. Isso é uma ilusão. Não existem políticos. O político é o cidadão. O verdadeiro político é o cidadão. Esses que se dizem políticos, eles são representantes dos políticos. Eu vou repetir. Os que se dizem políticos não são políticos, eles são representantes do político que é o cidadão. Essa é uma versão sinárquica. Já é uma versão sinárquica. Porque agora no mundo não. O sujeito se candidata, ele mostra a sua ideologia, vem o marqueteiro político, transforma o indivíduo num anjo, ele é muito bondoso, extraordinário, e todo mundo vota nos seus interesses e se engana, votam errado, né? Então, quer dizer, o próprio sistema democrático hoje ele tem profundas falhas que devem ser modificadas. Mas isso tem que ser modificado através da educação. Educação, inicialmente, pela família, através da família, mas muito mais profundamente através da transformação interna, para que o indivíduo comece a se preocupar e se comportar de maneira sinárquica. Isso é muito importante para o entendimento dessa transição que a humanidade deve fazer rumo ao seu futuro evolutivo. Muito bem lembrado, professor. Bom, agora chegou a hora de eu dar o recado, né, da nossa roda de conversa de terça-feira, tá? Então, como de costume, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, o canal 3005 tem a sua roda de conversa. E o tema dessa roda de conversa da próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, será Ensino Híbrido é a solução? Então, será debatido vários assuntos, inclusive como obter o melhor do ensino presencial e à distância. Agora, o estudante tem o controle do ritmo, espaço e tempo de seu aprendizado. Como o ensino público tem lidado com as mudanças trazidas pela pandemia? Eu acho o assunto bem interessante, bem oportuno, né?
porque vai debater essa questão de ensino à distância, ensino presencial, né? Se é interessante ficar essa questão híbrida, né? Os dois em conjunto. E quem poderia falar sobre isso seriam as professoras convidadas, né? Edna Mafalda, Terezinha Bazé e Nazaré Bisutti, nossas colegas e também amigas de filosofia biótica e escola iniciática. Então, vai ser um tema muito interessante, tá? Que será abordado, e os mediadores, Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, prestigie, o tema é fantástico, ensino híbrido é a solução. Então, acompanhe terça-feira e acompanhe todo sábado aqui com a gente, com o professor Walter de Andrade. Pode falar, Eu professor. até acho, no meu ponto de vista, e muitas pessoas concordam, muitos irmãos concordam, né, que esse processo híbrido realmente deverá ser predominante, porque, muitos dizem, né, porque esse processo de comunicação através da internet, através de palestras online, né, isso veio para ficar, porque parece que a lei trouxe essa possibilidade, essa expansão para aumentar a quantidade de participantes dessas leis, difundir, aumentar a quantidade de possibilidade de difusão dos conhecimentos. Mas o presencial é importante também. Claro, nós não podemos agora. A atividade presencial é importante, mas, no meu ponto de vista, eu acredito que o processo híbrido vai se fazer presente daqui para frente na humanidade. Também acho, professor. O presencial e o remoto, né? Porque Exatamente. os dois têm vantagens, têm muitas vantagens. Ô, professor, antes de fechar, ó, o Guazelli colocou uma pergunta aqui. Anarquia é o antônimo de sinarquia? Não, não é. Filosoficamente, anarquia não é antônimo de sinarquia. Anarquia, estudada pela filosofia, é um processo em que as pessoas fazem. Aí precisaria entrar nas considerações da filosofia, né? Anarquia é um sistema em que não existe um poder central, né? Existe o poder é difuso por diversos campos de atuação da sociedade, né? Mas realmente não é anarquia, não é antônimo da sinarquia, né? Na verdade, eu digo o seguinte, que o antônimo da sinarquia, agora me veio uma intuição agora, viu? A minha intuição diz, o antônimo de sinarquia é ignorância. A sinarquia é sabedoria. O antônimo é a ignorância. Esse é o antônimo da sinarquia. Muito bom, professor. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos, tá? Prestigia o canal, prestigia os nossos encontros com o professor Walter de Andrade, muito conhecimento, né? Para a gente absorver. Um bom final de sábado, bom final de semana, bom domingo e até a próxima. Muito obrigado a todos, foi uma felicidade e uma honra muito grande. Estejam presentes terça-feira que vem, sábado presente, sábado que vem também. E luz, paz e amor para todos. Fiquem com Deus.